Tudo bem, Maria Vitória? Tudo. Terminou as provas? Ainda não, falta de português. Ah, de português é hoje? Último Aham. tempo? Sim. Oi, professora, boa tarde. Oi, Ronaldo. Boa tarde, querido. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, e você? Bom. Último dia antes das férias? É. Menos a gente vai tirar umas folguinhas, né? Então. Hoje, dia 10, tá, gente? A nossa pauta de hoje é polígonos, tá? A gente vai entrar em polígonos, porque eu vou fazer... Sim, eu não vou fazer todos os exercícios da apostila. Depois eu mando uma foto na plataforma para vocês de alguns exercícios, os que a gente não fizer, que a gente vai dar uma adiantada boa nesse conteúdo, tá? Senão a gente não vê tudo que tem que ver. Hoje, a nossa última aula, quando a gente voltar dia 27, só vai ter uma semana para fazer o próximo capítulo e já é o terceiro bimestre. Então, hoje a gente vai dar uma boa adiantada nessa parte. Ela é mais falada mesmo. É uma introdução em polígonos, porque a gente vai ver passo a passo tudo isso que tem na apostila em polígonos. Depois a gente vê eles mais especificamente. Essa agora é só uma introdução, então a gente vai fazer uma análise geral. Pode falar, Ronaldo. Então, essas foram as últimas provas do segundo bimestre? Sim. Vocês fizeram a trilha, fizeram a atividade avaliativa. Aí, tudo isso é como se fosse prova, então. Isso, e fizeram a atividade mensal, avaliação mensal. Então, vocês fizeram 3 avaliações agora no segundo bimestre. Então, essa a gente já volta já praticamente no terceiro bimestre. Talvez tenha até alguma atividade logo depois que a gente possa colocar esse conteúdo, né, que a gente está dando agora. Mas é que as coisas esse ano estão um pouco fora do normal, né? Fora da rotina da gente, ficaram um pouco bagunçadas, mas vai melhorar, né? O importante é que a gente não perca o ano, isso que é importante. Que, de qualquer forma, vocês estão tendo conteúdo, estão aprendendo. Então, vamos lá. Vamos abrir a nossa apostila na página. A gente fez até a última aula, nós trabalhamos até o último exercício, até o exercício 5 da página 35, não foi? Nós trabalhamos até o exercício 5 da página 35. Vocês estavam até que adiantados. Aí a gente tem aqui essa... Oi, quem me perguntou? Eu não estou conseguindo entender. É o Renato. Ele falou o que é a pauta. A pauta é polígonos. Polígonos. Hoje é dia 10 de julho, a pauta é polígonos. Tiago, tudo bem? Tiago? Vocês vão ter aula de português no segundo tempo, não é isso? Então tá. E é a última prova. E a última prova de vocês. Ok? Então vamos lá. Página 35 da apostila.
Nossa pauta de hoje, polígonos. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, tá? Hoje eu vou falar até que bastante. A gente vai trabalhar toda essa parte de polígonos, classificação, tudo. Então eu não vou abrir tanto para vocês falarem, porque senão não dá tempo. Mas a gente tem aí a página 35 da apostila. Página 35, deixa eu ver aqui. Aqui. Página 35, ela vem com essa informação de polígonos e aqui vocês têm um desenho que vai analisar aí essa figura. Qual pode ser esse cômodo? Esse cômodo pode ser o quê? Se você olhar, ele pode ser uma cozinha, pode ser uma sala de jantar, alguma coisa assim, tá? Você pode anotar aí uma parte de uma cozinha, pode anotar uma sala de jantar. É na apostila? A apostila, página 35. Objetos tridimensionais. Tridimensionais, nós temos aí a mesa. Tudo bem. Porque É uma cozinha, uma sala. É uma cozinha ou uma sala de jantar? Tipo os dois misturados. Os dois juntos. Uma cozinha ou uma sala de jantar. Nós temos tridimensionais, quer dizer, tridimensional é uma figura que tem comprimento, largura e altura. É uma figura tridimensional, ela tem 3 dimensões. Diferente, por exemplo, um quadrado. Um quadrado tem 2 dimensões, tem comprimento e tem altura. É bidimensional. Uma figura tridimensional, ela tem comprimento, ela tem largura e ela tem altura. Deixa eu ver, ó, essa agenda aqui, por exemplo, ela tem, deixa eu fechar aqui. Ela tem altura, ela tem largura, não, altura, largura e comprimento. Acho que eu falei errado, né? Ó, comprimento, altura e largura. Então, ela é uma figura tridimensional. O que que nós temos aí nessa figura que é tridimensional? A mesa. Que mais? As cadeiras. As cadeiras, as caixas na estante, as luminárias também são tridimensionais. Aí são alguns objetos tridimensionais, tá? E depois você vai colorir no desenho o quadrilátero e um círculo. Isso depois vocês podem fazer, tá? É isso aí. Eu não vou ficar fazendo todos os exercícios, tá? Depois eu passo para vocês na plataforma. Vamos lá, o mais importante aqui. O importante aqui é falar sobre polígonos. Polígonos são figuras, ó, são figuras em que ela é delimitada por segmento de reta. Vocês lembram o que são segmentos de reta? Nós já falamos isso. Nós temos semirreta e temos segmento de reta. Semirreta é aquela que começa num ponto e vai infinito. É uma reta infinita, semirreta. O segmento de reta é quando nós temos uma parte da reta delimitada por 2 pontos. Por exemplo, ponto A, ponto B, esse aqui é o segmento de reta. Então, os polígonos, ele é formado por segmentos de reta, ó, vai daqui, aqui. Vai daqui, aqui, daqui, aqui, daqui, aqui. Formei. Eu tenho alguns segmentos de reta que vão formar uma figura, porém, são figuras fechadas. Todas as linhas
elas vão fechar uma na outra. Não pode ter abertura, elas vão se encontrar. Ó. Aqui eu tenho um polígono, aqui eu tenho um polígono, aqui eu tenho um polígono, aqui também, ó. Eu tenho várias retas, ó. E elas se encontram. Vamos supor que ela comece aqui. Ela vai, faz a volta e chega aqui de novo e fecha. Quando eu tenho uma figura formada por vários segmentos de reta, fechado, quer dizer, que se encontraram, então eu tenho um polígono. E aí a gente vai justamente classificar esses polígonos na sua quantidade de lados, nos seus ângulos, no seu formato. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Mas entendam que essas figuras formadas por segmento de reta, ó, reta. Isso aqui é uma reta? Isso Não. aqui é um círculo. Eu tenho uma parte arredondada, não tenho. Essa figura aqui, ela é feita somente por retas? Não. Não, porque ela tem os vértices são arredondados. Ó, essa daqui, ela cruzou, essa reta vem daqui aqui, cruzou, não pode cruzar. Essa daqui tá vazada, ó, tem um buraco no meio. Essa daqui tem uma parte arredondada. E essa daqui tem vértices arredondados. Esses aqui, na cor laranja, são figuras que são exemplos de não polígonos. Essas figuras não são polígonos. Por quê? Primeiro, porque está vazado, porque está cruzado, porque tem parte arredondada. Isso não entra num polígono. Não é considerado como um polígono. Um polígono, ele tem segmentos de retas, ó. Não importa o formato. E elas vão se encontrar, elas não podem cruzar, elas vão se encontrar, ó. E não tem nenhuma parte arredondada. Elas são fechadas, quer dizer, vão se encontrar, elas são segmentos de reta, não têm formas arredondadas e elas não se cruzam, tá? Isso são os polígonos. Entenderam bem isso? Sim. Os polígonos, ó, eles possuem alguns elementos. Dentre eles, os vértices, os lados e os ângulos. Olha aqui, isso aqui é uma figura. Observe a linha vermelha. Ó, linha vermelha. Vai do A para o B, ao C, ao D, ao E e se encontrou novamente aqui no A. Fechou. Essa figura, ela é um polígono. Ela é feita por segmentos de retas, ó. Segmento AB, segmento BC, segmento CD, segmento DE, segmento EA. É um polígono. Além de ser um polígono, ele tem alguns elementos, como, por exemplo, os vértices. O que são os vértices, Eduardo? O que você acha que são os vértices? É a ligação entre os segmentos de reta. O encontro das retas, isso mesmo, Eduardo, certíssimo. O encontro das retas, eu formo o vértice. Aqui. O ponto está justamente no vértice. Então, os vértices aqui são os vértices A, o vértice B, o vértice C, o D e o E. Então, o polígono, ele possui vértices, que são onde nós encontramos os pontos. Nós temos também lado. Eu tenho o lado AB. Aqui nesse polígono, eu tenho o lado BC, o lado CD, o lado DE e o lado EA. Então, ele é formado por vértices, que são os pontos, é formado por lados e é formado por ângulos. Lembra que nós trabalhamos na aula retrasada? Ó, aqui, o encontro de dois segmentos de reta formou um ângulo. Que ângulo que é esse daqui? Quem pode me falar? Qual? Aí? Esse ângulo aqui. AED. Quem que é? Calma. Calma, professor. O AED
ABCD. Que ângulo que é esse? É o ângulo reto. Exatamente. Por quê? Como é que você sabe que é reto? Por causa desse quadradinho com a bolinha. Lembra que eu falei para vocês que não precisa ter o grau? Se tiver o quadradinho com a bolinha, ele está dizendo que ali tem um ângulo, no caso reto, um ângulo de 90 graus. Mas ele não tem só esse polígono tem 2 ângulos de 90 e ele tem outros ângulos aqui. Esse daqui e esse daqui. Professora, esses daí servem para quê? O quê? Isso é um polígono. Nós vamos classificar as figuras. Já já você já vai entender, tá? Polígono, primeiro que você precisa entender que polígonos são figuras geométricas, ó. São figuras geométricas. O formato dela, a gente vai classificar já já, tá? Mas são figuras geométricas. Vocês vão começar a trabalhar com algumas figuras geométricas. E sempre precisamos entender da onde vêm essas figuras geométricas. No caso, são denominadas como polígonos. Ela tem ângulos, ela tem vértices e ela tem lados. Aqui, na próxima página, página 37. Na página 37, você tem aí 2 polígonos. Tem esse aqui na cor rosa, tem esse daqui na cor azul. Os 2 são polígonos. Ó, os 2 têm segmentos de reta que se encontram. Eles têm vértices e eles têm lados. Ó, segmento de reta que se encontra, não importa o formato. Eles têm vértices, ó, os pontos. Aqui também é um vértice, tá? O contrário, mas é um vértice. Tem vértices e tem lados. Qual a diferença entre eles? Nós classificamos os polígonos também em convexos e não convexos. Os convexos, se eu pegar uma régua e traçar uma reta aqui dentro, fazer um traço. Esse traço de qualquer parte, escolha qualquer parte no seu polígono e forma uma reta. Ele não pode pegar a parte exterior. Ó, pode observar que eu fiz aqui dentro tem uma reta. Essa reta é o A até o B, tenho do C até o D, e a reta, ó, nenhuma delas pegou a parte exterior do polígono. Agora, observe essa figura aqui. Eu tenho uma reta aqui, da A até o B, está na parte interna do polígono. Mas se eu pegar nessa ponta aqui do polígono, até essa ponta, ó, tracei uma reta, tá vendo que ele pegou a parte externa? Se ele pegou a parte externa do polígono, que nem aqui, ó, eu digo que esse é não convexo. O polígono convexo, você traça qualquer reta lá dentro dele e ele não utiliza nenhuma parte externa. O polígono não convexo, você traça uma reta, pode ficar dentro, mas você pode escolher uma reta que, olha, pegou parte exterior do polígono. Quando isso acontece, nós chamamos de polígono não convexo, tá? Então, aqui o polígono ABCDE, ó, polígono ABCDE, da página anterior. Ah, não, tá falando da página anterior. É convexo ou não? Justifique sua resposta. Ó, esse daqui tá falando desse daqui. ABCDE. Ele está perguntando se esse polígono é convexo ou não. Ele é convexo. Ó. Por que ele é convexo? Eu posso traçar uma reta aqui dentro, de escolher qualquer parte do polígono aqui dentro e traçar uma reta que não vai utilizar a parte externa do polígono. Então, esse polígono aqui, ABCDE, é um polígono convexo. Estou respondendo aqui essa letra C. Tá, agora importante. Agora a gente vai conhecer algumas figuras geométricas. São todos
polígonos, tá? São polígonos. Uma vez que são polígonos, a gente pode classificá-los em relação aos seus lados. Por exemplo, nós temos aqui um triângulo. Ele é denominado triângulo por quê? Ele é denominado triângulo porque ele tem 3 lados. Olha só, tri. Tri, a palavra já está dizendo, 3. 3 ângulos, ó. Triângulo, 3 ângulos. Você tem um ângulo formado aqui, outro aqui e outro aqui. Então, toda vez que eu tenho, ele é um polígono, toda vez que eu tenho um polígono com 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices, ele é denominado triângulo. Quadrilátero é um polígono, ó. Porém, ele tem... Ele tem 4, professora. Oi? 4 vértices, porque ele tem 4 vértices. 4 vértices, 4 lados, exatamente. Ele é denominado quadrilátero. Agora aqui, pentágono. O que significa? Eu não sou muito a favor de decorar, mas de entender, tá? Se você entende, você não vai esquecer nunca mais. Ó, pentágono é o nome dele. Penta significa 5. Lembra quando o Brasil foi pentacampeão? O Brasil foi pentacampeão quando ele ganhou 5 títulos. Então, a palavra penta, ó, a palavra penta significa 5. Pentágono. Isso aqui significa lados. Então, 5 lados. Pentágono. Pentágono, então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. 5 lados e 5 vértices. Você não precisa ficar gravando, basta você ler a palavra. Se você lembrar que penta é 5, você já sabe quantos lados esse polígono tem. Da mesma forma, o hexágono, hexa. Quando o Brasil foi campeão mundial 6 vezes, a gente falava assim, o Brasil é hexa, o Brasil é hexa. Hexa, ele te remete a uma quantidade. Qual quantidade? 6. 6 lados. Hexágono. Olha a forma de falar, tá? Ele tem um acento aqui, hexágono. O hexágono é um polígono que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados e 6 vértices. Hepta. Quem que pode dar um exemplo de um hepta? Alguém lembra? Geralmente é um atleta. Quem que é hepta? Não. Alguma coisa, para você não esquecer mais o que é hepta. Vocês assistem corrida? Não, nunca assisti. Não assistem? Corrida de Fórmula 1, né? Isso. Então, o que o Schumacher é? Quantas vezes ele foi campeão? Alguém sabe? Ele é Então Ele é heptacampeão. Então, você não esquece mais. Hepta te remete ao 7. Heptágono. Heptágono, ó. 7 lados. Eu tenho um polígono com 7 lados. 7 lados e 7 vértices. Agora, vamos lá. Nós temos um polígono aqui com 8 lados. O nome dele é octógono. Vocês já ouviram essa palavra? Quem pode me dar um exemplo? Oi? O octógono. O ringue de luta, ringue de luta. Isso, Henrique, de jiu-jitsu, né? Esse, o octógono, a arena não é chamada de octógono? Por que ela é chamada de octógono? Porque tem 8 lados. Porque ela tem 8 lados. Então, não é para esquecer mais, tá? Octógono tem 8 lados. Então, é quando nós temos um polígono
um polígono com 8 lados. Ele é chamado de octógono. Nós temos também o polígono que tem 9 lados. O polígono que tem 9 lados, ele é um polígono chamado eneágono. Ó. Eneágono. Esse é um pouquinho mais difícil de gravar, mais difícil de associar esse nome. Hexa é 6, hepta é 7, octo é 8. Agora, eneágono são 9 lados. E decágono, ó, decágono são 10 lados. Nós temos um polígono com 10 lados. Decágono é fácil, né? Te remete ao 10. Então, se você sabe que um polígono tem 10 lados, você sabe que o nome dele é decágono. Agora, se eu tenho, aqui ele só fala aqui embaixo, se eu tenho um polígono com 11 lados, você pode lembrar de 1 mais 10. Então, por isso que o nome de um polígono com 11 lados, está escrito aqui, ó, um decágono. É um decágono mais um. Um decágono. É um polígono com 11 lados. O 12, um polígono com 12 lados. Do decágono. É o 2 mais 10. 13 lados. Tridecágono. É 3 mais 10. 14, tetra. Tetra, vocês têm que saber que tetra são 4, tá? Então, tetra é 4. Decágono é 10 lados. Então, 10 mais 4, tetradecágono é um polígono com 14 lados. Nós acabamos de ver penta, ó, a palavra penta aqui. Penta é 5. Decágono é 10. É 10 mais 5, são 15 lados. Pentadecágono. 20 lados, aí eu não tenho muito o que associar. Icoságono. É difícil a gente usar esse polígono. Ele tem muitos vértices, ele tem muitos diâmetros, ele tem 20 lados. Dificilmente a gente trabalha com uma figura desse. Isso é mais para quando a gente avançar mais o conteúdo e você for, que você usa um icoságono, tá? Os mais usados são esses aqui. Não entendi. Fala de novo porque cortou. Eu já estudei isso em outra escola. Já, a gente estuda isso agora. Figuras geométricas vocês estudam até o ensino médio, tá? É igual quando nós trabalhamos potência e raiz, vocês vão estudar potência e raiz até o ensino médio. É que cada ano que vai passar, vai acrescentar um pouquinho, vai acrescentar uma dificuldade. A mesma coisa as figuras geométricas. Cada vez que vocês trabalharem com figuras geométricas, vai aumentar um pouquinho a sua complexidade. Até que lá no ensino médio, vocês vão trabalhar essas figuras, área e volume. E aí que fica um pouquinho mais complexo, mas até lá vocês vão conhecendo, vão classificando, vão sabendo os seus nomes. Eu já estudei esse negócio de volume também. É fácil. Tipo assim, mas mas a gente tem que gravar só os nomes, porque pra contar é muito fácil. Conta esses lateral. Sim, mas você viu como não é difícil? Se você lembrar de hepta, hepta é 7. Octo, octo é 8. Hexa, hexa é 6. Penta, penta é 5. Tetra, tetra é 4. Tri é 3. Não é difícil. E aí você põe, completa a palavra. Tetra, você coloca o quadrilátero, né? É 4. Tetra é 4. Mas o simples aqui de 4 lados é o quadrilátero, né? Triângulo, quadrilátero. Eu já estudei volume, acho que no 4º ou no 5º ano. Sim, a gente trabalha com volume de forma bem simples, que é a largura, a altura e a profundidade, com números naturais, né? Que depois tudo isso muda. Uma coisa é você trabalhar com números naturais, que é os números inteiros positivos. Outra coisa é você trabalhar com frações,
com raízes e potências na questão de volume e de área, tá? Como eu disse, essas situações, elas vão ficando cada vez mais complexas. Por isso que a gente começa agora, bem simples, a gente está classificando os polígonos, para que vocês conheçam. Aí, conforme vocês vão conhecendo, esse grau de dificuldade vai aumentando, tá? Mas é simples assim. Então, a gente viu aí, classificamos os polígonos em relação, na verdade, nomeamos, né? Nomeamos os polígonos de acordo com a sua quantidade de lados. Eu vou pular essa parte aqui, que é uma atividade que vocês teriam que usar material de apoio, tá? Tô pulando essa parte, depois vocês podem fazê-la a hora que vocês, ó, pegar, recortar e fazer a atividade. Eu quero que vocês... Legal. É, legal, para aí já vai gravando. Treinando, né, professora? Oi? Treinando. Treinando, isso mesmo. É a página 39. A gente vai fazer esse exercício aí. Na página 39, nós temos essa tabela. 1, 2, 3, 4, 5. O exercício 3, página 39. O exercício 3, nós temos aqui um polígono, ó. Ele é um polígono? Ele é convexo ou não convexo? Ele... Agora eu não entendi. Esse polígono aqui, ó, ele é um polígono, ó. Ele começou aqui no A, veio, tem várias retas, segmentos de retas e juntou aqui no A de novo. Ele é um polígono, certo? É um polígono, porque é uma figura formada por segmentos de retas, fechada. Agora, nós podemos classificar um polígono em convexo e não convexo. O convexo é aquele que nós traçamos uma reta dentro dele e ele não pega nenhuma parte exterior. Esse daqui, se eu colocar um ponto aqui, traçar uma reta, ele vai pegar a parte exterior? Sim. Vai, Sim. não vai? Então, por Vai. isso que ele é um polígono não convexo. Porque se eu traçar uma reta aqui, desse ponto aqui dentro, até esse ponto aqui, ó, ele pegou toda essa parte exterior. Então, ele é um polígono. Sim, ele é um polígono. Porém, ele é não convexo. O convexo, se eu traço uma reta dentro dele, ele não pega a parte exterior. Quando ele pega a parte exterior, ele é um polígono não convexo. E esse é um polígono, é um exemplo de polígono não convexo. Olha aqui. Quais são os lados? Os lados eu tenho o lado AB, A, AB, ó. B, BC, É AB, BC, CD, CD, DE e EA. e EA. Isso. Esses são os lados desse polígono. Agora, os vértices. O vértice não é um ponto de encontro? Sim. Eu tenho um vértice aqui, ó, A. Aqui outro ponto B. de encontro, B. Outro ponto C. de encontro, C. O D e o E. E o E. Esses são os lados. Quantos lados ele tem? 5. Qual o nome dele? Pentágono. Pentágono. Isso mesmo, ele tem 5 lados. Aí o exercício pede para vocês fazerem um polígono. Ó, o polígono aqui tem quantos pontos? A, B, C, D, E, F, G, H. Se ele tem 8 pontos, ele vai ter 8 lá. Ele tem 8 vértices. Se ele tem 8 vértices, ele é um octógono. 8 vértices, ele é um octógono. Octógono é um polígono que tem 8 lados. Não precisa ser essa figura aí que eu estou mostrando. Vocês podem fazer qualquer figura que tenha 8 lados. Porém, ela tem que ser não convexa, ó. Ela tem que ter tipo um Vzinho assim. Por exemplo, uma estrela. Uma estrela, se você fizer uma estrela com 4
4 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É tipo uma estrela. É não convexo, é um polígono. E vai ter 8 vértices. A figura que vocês quiserem, tá? Só que aí tem que pôr os lados. Você vai formar os lados aqui. O lado AB, o lado BC, o lado CD, EF, FG, GH e HA. São todos os lados desse polígono. Ok? Uhum. Nós temos agora, esse daqui é um outro... Superfícies de embalagem, isso aqui. Só que essas figuras aqui são figuras tridimensionais, tá? Ó, ela tem largura, ela tem altura e ela tem profundidade. É uma figura tridimensional. Uma figura tridimensional, nós classificamos em prismas e triângulos. Por exemplo, o que é diferente de um prisma para um triângulo? O prisma é uma figura, não, apesar de eu estar indo muito rápido, o prisma e o triângulo, nós vamos trabalhar separadamente lá no terceiro ou no quarto bimestre, tá? A gente vai ver específico cada prisma e cada triângulo. Agora a gente está trabalhando com polígonos que nos remete a um dos lados do prisma e do triângulo. Por isso que ele aparece aqui na apostila de vocês. Mas o prisma é uma figura tridimensional que ela tem duas bases iguais, ó. Aqui eu tenho uma base desse prisma que é um triângulo. Do outro lado, se você prestar atenção na figura, ela também vai ser um triângulo. Se você imaginar que aqui, ó, tem uma base, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, se você pensar. Tá dando para entender, ó? Aqui seria o triângulo da parte de trás e aqui o triângulo da parte da frente. Então, toda vez que eu tenho uma figura tridimensional que tem duas bases iguais, ó, aqui eu tenho um lado, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados é o quê? Oi? 6 lados, uma figura com 6 lados. Hexágono. 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 Uma figura com 6 lados é um hexágono. Então, eu tenho uma figura que tem a base, que é um hexágono. E, ó, se eu pensar no fundo dela, o fundo dela também é um hexágono, tá? É um hexágono. Se eu pensar no fundo dela. Então, ela tem a base, que é um hexágono, e em cima é um hexágono. Então, ela tem duas bases iguais, é um prisma. Agora, olha essa figura aqui. Essa figura. Ela tem base igual? Ela tem um quadrado aqui, certo? Ela é um quadrado aqui, ó. A base é um quadrado. E em cima? Eu tenho outro quadrado? Não. Não, eu tenho um encontro de vértices, ó. Eu tenho um encontro de vértices. Todos os lados encontram-se aqui em cima, eles se juntam aqui no vértice. Eu tenho a base quadrada e aqui em cima o encontro dos vértices. Essa figura não é prisma, ela é chamada de pirâmide. Ela é uma pirâmide. Porém, essas duas aqui que são prismas, essa e essa são prismas. Esse daqui é um prisma triangular. Por que triangular?
porque ela tem uma base que tem 3 lados. Esse daqui é um prisma hexágono, prisma de base hexagonal. Por quê? Porque a base dele